Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que a FADU iria atingir a dimensão que hoje tem. Nem nos meus melhores sonhos. Eu não consigo imaginar sequer isto. Portanto, quando eu comecei, era para organizarmos alguma coisa, vamos fazer, o projeto é este, portanto, temos que chegar lá acima. Mas chegamos tão lá acima, fantástico. A FADU é conhecida pela EUSA nos últimos 10 anos, 5 vezes ou 6 vezes, a melhor da Europa. A minha FADU, a melhor da Europa. Eu estive na gênese deste grupo. Meu Deus! O que acontecia na altura, existia a Federação Portuguesa de Desporto Universitário, que era quem tomava conta era o Engenheiro Casquinha, que era a pessoa que tomava conta do desporto universitário. O movimento associativo começou a ser cada vez mais forte na altura, e porque eu também não tinha experiência, quando eu me deparei, eu e outras pessoas nos deparámos com que o desporto universitário a nível nacional era comandado por um não estudante, não é? O Engenheiro Casquinha já deveria ter 60 anos, ou uma coisa assim. Foi alguma coisa que nos inquietou um bocado e tentámos alterar essa situação. Na altura, aquilo que nós queríamos claramente era, de alguma forma, devolver o desporto universitário aos estudantes. Os campeonatos nacionais e universitários que existiam na altura apenas justificavam a existência da FPDU, porque daí não adivinha qualidade, não adivinha quantidade. Portanto, aquilo era para existir simplesmente porque o objetivo era irem às universidades com as equipas. Todos os estudantes começaram a perceber que o modelo anterior que estava a ser organizado com a federação anterior era um modelo esgotado, era um modelo que não tinha a participação dos estudantes universitários, era um modelo muito enraizado em alguns pressupostos que não eram globais, que não eram nacionais, que não envolviam todo o movimento estudantil, que tinham falhas muito graves no sistema de organização, e os estudantes começaram a sentir que tinham que fazer alguma coisa eles próprios para resolverem a falta de dinâmica que na altura existia no desporto universitário em Portugal. Quando me convidaram, quando me chamaram também para reuniões de trabalho, etc., a nossa tentativa foi provocar uma Assembleia Geral na FPDU e depois alterar as coisas por dentro. Nós queríamos fazer uma alteração estatutária à FPDU para poder alterar os estatutos no sentido de obrigar a que os órgãos dirigentes fossem compostos por estudantes e quer o CDUL, quer o CDUP nunca permitiram. Esta situação de transição foi um processo complicado. E depois repare, mesmo este período de transição, uma vez que vamos dizer afastado do CDUL, não foi fácil porque as próprias instituições tiveram de fazer, como há pouco se estava a dizer, houve alguém que teve de dar uma volta ao país para corrigir estas coisas todas, para conseguir eventualmente unificar todo o modelo desportivo universitário. Sim, não foi fácil porque a distância geográfica e que levava a que houvesse diálogo com várias universidades, sei lá, ir a uma universidade de Évora que exigia o deslocar-nos e termos que ter reuniões em Évora. Eu lembro-me de várias situações em que tivemos reuniões muito distantes num espaço relativamente curto de tempo, em que tínhamos quase que fazer uma peregrinação entre várias universidades, mas naturalmente nós dávamos o melhor que cada uma das nossas associações de estudantes na altura poderia dar. Ou seja, a Associação de Estudantes de cada uma das universidades dava os meios, dava os requisitos necessários para que nos começássemos de alguma forma a organizar. Tivemos montes de reuniões, onde é que nós nos reuníamos? Nas instalações universitárias, porque não tínhamos outro sítio para nos reunir. Portanto, íamos para Aveiro, íamos para Coimbra, íamos para Lisboa, enfim, é sempre aí que nós nos íamos reunir. Foi relativamente fácil no sentido das universidades e das associações de estudantes darem o seu melhor e até as instalações que tinham. Não tínhamos instalações próprias, mas tínhamos as instalações de cada uma das associações de estudantes. Eu lembro de ter reuniões um bocadinho em todo o lado das associações de estudantes de várias universidades. Mas, de alguma forma, acabou por ser difícil porque tínhamos que andar sistematicamente numa espécie de peregrinação entre várias universidades para podermos discutir e para também explicar a cada associação de estudantes o que é que estava em causa, que era para as pessoas entenderem que havia aqui um movimento que fazia todo o sentido. Nessa altura, nós demos a tal volta ao país, com exceção de Lisboa e do Porto, eu e o Fernando Val, e fomos auscultar as diversas, na altura havia 10,
as diversas associações para tentar entender se estariam disponíveis a fazer aquilo que se designa uma casa ao lado, não é? Portanto, esvaziar a FPDU e fazer a FADU. Numa segunda fase começámos a falar com a Associação Académica de Lisboa e com a Federação Académica do Porto. Começou aí, ou seja, a necessidade, nós estudantes que estávamos nessa relação com a FADU, de olhar para as questões do reconhecimento, que era muito importante, as pessoas não percebiam muito bem, ou seja, estava aqui uma Federação de Desporto Universitário, que era a FADU, liderada por estudantes, e depois tínhamos aqui uma outra estrutura, que era filiada na FISU. Pronto, esse processo foi um processo complexo, naturalmente, mas penso que foi conduzido, ou seja, tivemos por parte, na altura, do Dr. Armando Rocha, que era presidente da Assembleia Geral da FPDU, e fomos conversar com ele, explicar-lhe a situação e naturalmente que encontrou-se soluções. Recordo-me que uma das soluções foi as associações académicas que faziam parte da FPDU já se tinham retirado, apenas a FPDU tinha como membros o CDUL e o CDUP, e então nós saímos dessa reunião e fomos conversar com o professor José Pedro Sarmento, que era na altura o secretário-geral do CDUP. Explicamos a situação e, naturalmente, o CDUP assumiu a mesma posição que todas as restantes associações, desvinculou-se da FPDU e iniciou-se formalmente, a partir daí, um processo interno que foi reconhecimento do Comitê Olímpico da FADU. Por isso, criou-se ali uma série de associações de estudantes que começaram também a querer ser ouvidas. Por isto era inevitável que eles tinham de ter esta continuidade. Confesso que me custou muito pelo passado que disse, pela ligação que eventualmente tive no desporto federado, etc. Mas julgo que era o caminho e julgo que não havia outra situação. Se me perguntar neste momento, tenho pena que o CDUL eventualmente não tenha aceitado as ofertas, eu digo, a disponibilidade do engenheiro Roberto Carneiro para ajudar a resolver o problema. Porque julgo que teria sido mais importante e que hoje provavelmente talvez não tivessem atravessado aquela crise, que foi sempre uma crise difícil. Aliás, é curioso porque na altura também conseguimos que as entidades que nós estávamos sujeitos, tanto não só a Direção-Geral do Ensino Superior como o próprio Ministério da Educação, nos deram um apoio fantástico. Eu tenho que reconhecer que realmente sem o apoio do Ministro da Educação, o engenheiro Roberto Carneiro, o apoio do Secretário de Estado da Juventude, Dr. Miguel Macedo, e principalmente o apoio do Diretor-Geral do Ensino Superior, professor Pedro Lince, bem-aja professor Pedro Lince, nós não tínhamos conseguido. Portanto, estas entidades, estas personalidades, deram-nos muito apoio e foi também muito graças a eles que nós conseguimos ir avançando com todas estas coisas. A partir de um determinado momento havia a necessidade de termos também alguma legitimidade aumentada através do próprio Ministério da Educação e através de pessoas que, estando ligadas também ao sistema político, entendiam que o sistema que tínhamos anteriormente não estava a responder às necessidades do desporto universitário em Portugal. O Pedro Lince foi uma peça fundamental, o engenheiro Couto dos Santos foi uma peça fundamental enquanto Ministro da Educação, o engenheiro Roberto Carneiro também anteriormente foi uma peça muito importante, ou seja, tivemos aqui de facto uma ajuda, uma colaboração por parte do próprio Ministério da Educação que não só legitimou um bocadinho aquilo que era uma vontade dos estudantes, e eu recordo-me que a partir de um determinado momento houve uma comunicação direta por parte do Ministério da Educação em Portugal para a Federação Internacional do Desporto Universitário, reconhecendo a nossa federação como sendo a federação que representava o interesse dos estudantes em Portugal. Se tive algum mérito foi tentar manter a neutralidade máxima e ter sempre a noção de que havia gente no CDUL que fez um excelente trabalho, como havia gente na Associação Académica que também já estava a fazer um excelente trabalho. Por isso eu tive sempre pena que eventualmente não tivesse havido um cruzamento, está a ver? E isso foi talvez porque nós somos tão poucos a querer trabalhar voluntariamente, sem nos darem absolutamente nada, que acho que não nos podemos dar ao luxo
num desporto que estava a começar. Repare, você pergunta-me, porquê é que apareceu no desporto universitário? Porque estive no colégio militar. A maior parte das pessoas nunca tinham corrido. Por isso, era uma elite. É verdade, era uma elite que aparecia no desporto. E era essa situação que era necessário, o que era perfeitamente natural, está a perceber o que é que eu estou a dizer? Era necessário generalizar isto. E depois tínhamos uma situação estranha, que era, por um lado, tínhamos o Ministério da Educação a reconhecer-nos como sendo, e depois tínhamos a Federação Internacional a reconhecer a outra federação como sendo a federação que representava os interesses do desporto universitário em Portugal. E foi um período um bocadinho estranho, porque era um período em que praticamente haviam duas federações em que aparentemente as duas representavam a mesma coisa, o que não fazia sentido. Enquanto em Coimbra só queria o desporto universitário, nem sequer pensava na FISU, no espetáculo na Europa, nada disso, era só a nível local. Depois comecei a transportar este meu pensamento também para a FADU ou para o desporto universitário. Quem estava mais neste processo inicialmente era a malta de Aveiro, o Fernando Vale e o Zé Lucas. Estava sempre por Zé Lucas, o Zé Lucas. E eles é que realmente começaram com este processo dos contactos e etc. E eu integrei naturalmente. Portanto, convidaram-me, vamos conversar, as minhas ideias coincidiam naturalmente com aquilo que eles queriam também e começamos a fazer mais uma série de contactos, até que depois percebemos que tentamos provocar a tal Assembleia Geral. Eu fui com o Zé Lucas, não sei se estava mais alguém, reunimos com o Dr. Armando Rocha em Lisboa, que era o Presidente da Assembleia Geral da FPDU, e nós tentamos que ele marcasse uma Assembleia Geral e ele disse que ia tentar, mas que não deu em nada. Nós tentámos mudar por dentro, não foi possível mudar por dentro, resolvemos tentar mudar por fora. Claro que se as associações não tivessem mostrado receptividade nenhuma, não tinha acontecido. Como sentimos receptividade de todas as associações, vamos para a frente. E como não deu nada, nós também não ficamos à espera que desse dali a um ano ou dois, obviamente. Então sempre vamos avançar. Vamos avançar com outra federação e começámos a reunir precisamente que é para integrar tudo isto. E uma das coisas que tanto o engenheiro Berto Carneiro como o professor Pedro Lince nos tinham sugerido foi que o nome a dar à federação seria FADES, Federação Académica de Desporto no Ensino Superior, precisamente já pensando em integrar os politécnicos. E nós assumimos, não é necessário, a FADU é muito mais fácil, a FADU tem a ver com o desporto universitário em geral e o desporto universitário é feito pelos politécnicos e pelas universidades, é a mesma coisa, portanto, nós vamos assumir isso. Fazia sentido que, de alguma forma, e daí a utilização do termo Federação Académica, que é para o termo academia poder juntar um bocadinho todas aquelas instituições, de alguma forma, que estão conectadas com o ensino superior, mas de facto houve naturalmente, isto é óbvio que vai acontecer sempre que há uma coisa que está para nascer, tem que se medir várias sensibilidades e várias sensibilidades de cada um, experiências e o que é que acham. O que me lembro na altura, que acho que era muito relevante, era que tínhamos encontros e reuniões muito alargadas com muitos agentes de várias universidades, de várias instituições de ensino superior. Havia uma participação muito ativa, que eu não sei se agora continua a ser tão ativa. Na altura era uma participação mesmo muito ativa, ou seja, os estudantes gostavam muito de tentar participar naquilo que era, ao fim e ao cabo, a construção de projetos que na essência eram para eles próprios. Não fazia sentido vir alguém de cima e organizar alguma coisa em que os estudantes não tinham qualquer tipo de intervenção, que era o modelo anterior. E os estudantes sentiam necessidade, se isto é para nós temos que dizer como é que queremos, temos que ter alguma voz ativa na organização daquilo que vai ser destinado a nós. E daí acabou por haver muitas reuniões e muita partilha de informação que levou a que o nome fosse um nome que aparentemente para toda a gente fosse um termo inclusivo e não exclusivo. Eram 10 associações, deixaram a FPDU e esvaziaram a FPDU, ficou só, não sei depois o que é feito, devem ter extinto a federação, ficou só o CDUL e o CDUP, e as restantes associações passaram para a FADU. A Comissão Instaladora foi criada no dia 2 de março em Aveiro. E aí o registro foi feito. Sim, claro, também teve a ver muito, já porque é uma questão central, não é? É mais central e era importante para todos virem. Mas para além disso, porque eles claramente, Aveiro teve um papel fundamental nesta luta. Eu já conheci o Rui quando ele já tinha uma conexão muito forte na altura com Zé Ribal Esteves, ou seja, não fui eu propriamente que o conheci por intermédio de pessoas que já estavam ligadas ao processo, naquilo que era a Comissão Instaladora da FADU, da qual ele foi o presidente dessa Comissão Instaladora. E já agora deixe-me lembrar-lhe a Comissão
os nomes que integravam a Comissão Instaladora. Tinha aqui uma folhinha para as minhas cábulas, porque havia 10 academias no país e foram essas 10 academias que integraram, foram os sócios iniciais da FADU. E então, a Comissão Instaladora era, pela Ação Académica de Coimbra, eu, Rui Fonseca, a Ação Académica de Lisboa, Patrícia Lisiário, a Ação Académica no Estado da Beira Interior, o Pedro Dias, a Ação Académica no Estado do Minho, o Fernando Vieira, a Associação de Estudantes no Estado de Aveiro, José Lucas, a Associação de Estudantes da UTAD, portanto, a Vila Real, Paulo Colasso, da Associação Académica do Porto, Francisco Evangelista, e depois também integrava a Associação de Estudantes no Estado de Évora, a Associação de Estudantes no Estado do Algarve e a Associação de Estudantes no Estado dos Açores. E era Presidente da Assembleia Geral, o José Agostinho Ribal Esteves. Bom, estas eram as academias que integravam o nosso projeto. E aquilo que nós queríamos era integrar todos os outros. Portanto, não estávamos à espera que eles viessem e dizer, quero entrar. Não era assim que a gente fazia, não. Venham. Olha, existimos, querem vir? Era simples, era fácil. Quando há a criação da comissão, quando era preciso formar uma comissão instaladora para a FADU, quando se pensou em criar a FADU, a lista proposta pela Associação Académica de Lisboa estava eu, porque pertencia exatamente à secção autónoma. Eu lembro-me que as primeiras pessoas, pronto, isto já foi há tantos anos, mas tenho exatamente como grande referência o Rui Fonseca e o Lucas. Eu não me quero enganar, porque, pronto, isto já foi há tantos anos, mas eu acho que a primeira reunião que nós tivemos em Lisboa estava presente o Lucas e o Rui Fonseca. O José, o Ribal Esteves, não me lembro, não tenho ideia, mas o Rui Fonseca e o Lucas estavam de certeza. Eu nunca fui dirigente associativo da Associação Académica da Universidade da Beira Interior. Fui colaborador, na altura era o João Caravilhas o presidente, e recordo-me perfeitamente, em 89, sensivelmente, pronto, ele já tinha percebido que havia ali uma dinâmica muito interessante de prática desportiva no futebol, no basquete, no handball, então tentou identificar algumas pessoas e um dia veio ter comigo e disse-me, olha, vai haver uma reunião da Comissão Instaladora da FADU, eu acho que foi em Braga, gostava que fosses representar a Academia e lá fui eu a essa reunião da Comissão Instaladora para tratar de assuntos relacionados com a formalização daquilo que veio mais tarde, um ano e pico mais tarde, a ser formalmente criado, que em 2 de março de 90, em Aveiro, a Federação Académica de Desporto Universitário. Mas tipicamente a direção tinha um elemento de cada associação, desses que estiveram na gênese e reuníamos. Falávamos muito e, na verdade, o consenso vinha um bocadinho disto, vinha de que estávamos todos a trabalhar para o mesmo. Ou seja, não havia aqui qualquer tipo de disputa de lugar, era quem é que na altura estaria mais em condição de defender o interesse de todos, não era o interesse da pessoa A, B ou C, era o interesse de uma equipa e era verdadeiramente um trabalho de equipa e todos os que estiveram enraizados neste projeto do início e as fotografias que vamos vendo dessas memórias retratam desde a fotografia em que estamos todos sentados na primeira sede, em que nem sequer tínhamos móveis e em que estávamos sentados no chão, ilustra esse espírito do grupo que nós tivemos sempre desde o início. Começar algo do zero é aliciante, é um desafio enorme, mas é duro, é muito duro. Nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos sede, portanto, tudo aquilo que fosse necessário nós tínhamos que pedir a alguém. Mas recordo-me que quando fomos tomar posse, a primeira direção, presidida pelo Paulo Colasso, eu não sei se alguém já contou, mas eu vou contar que nós tomamos posse exatamente na sede que nos foi atribuída no dia da tomada de posse. Ou seja, nós fomos tomar posse e tomamos posse na sede na Rua Pinheiro Chagas, que nos foi atribuída nesse dia. Foi-nos entregue a chave, chegamos lá e então não havia nada. Havia uma mesa onde estava o livro de datas, onde esteve presente na altura o professor Pedro Lince, teve o Topilheiro, já não me recordo se estava, mas eu penso que sim. Eu penso que estava um secretário de Estado, que na altura, Marcos Mendes, que esteve presente também na tomada de posse, os presidentes das académicas e as pessoas que iam tomar posse. No final da tomada de posse, as pessoas saíram e a direção ficou. Eu não me esqueço disso porque há coisas que nos marcam, ou seja, nós reunimos sentados no chão, numa das salas, pronto, porque não tínhamos outras condições. O início foi assim, mas passado uns tempos estava tudo resolvido, já tínhamos a sede devidamente equipada. Nós tínhamos um apartamento vazio, e a gente sentou-se lá no chão, com livro de datas, e fizemos a reunião.
Portanto, eu penso que o espaço, nós começamos em 2 de março de 90, e o espaço é arranjado já em 91, março, abril, maio, foi por aí, que já foi para a primeira direção, que foi empossada já nesse espaço. Eu penso que a direção foi empossada em maio ou junho, já não tenho certeza, mas foi a minha última reunião, foi a tomada de posse da primeira direção. Depois afastei-me do processo. Mas é um processo muito longo, porque mesmo instalações não são fáceis de arranjar. E nós tínhamos uma instalação em Lisboa, porque era lógico que assim fosse, de preferência no estádio universitário. Mas ainda lá estava a FPDU, que ainda não se tinha convencido que tinha que acabar. Esta é a primeira reunião de direção. Este era de Coimbra, este é o Paulo Colasso, é o Pedro, é a Patrícia, sou eu, pronto. Esta é a nossa primeira reunião de direção. Aqui não estou a ver quem é. E a Patrícia está a tomar posse, está ali a tomar Eu reconhecia reconhecia o Roberto, o Fonseca. Pronto, isto foi na Pinheiro Chagas, exatamente, Sim, foi a tal mesa que está aqui. Sim, senhor. Olha a reunião, havia registro disto, isso é tal reunião que eu estava a falar. Está muito giro. Eu não tinha esta, nem sabia que havia registros disso. Não, a sede estava sempre vazia, não existia ninguém lá, não é? Pronto, o que é que acontecia? Havia um representante não eram todos, não é? A Madeira, os Açores também nunca tiveram, nessa altura, penso eu, elementos na direção, mas tipicamente a direção tinha um elemento de cada associação, mas onde cada um de nós trabalhava era na sua associação. Pronto, eu trabalhava na Associação de Aveiro, a Patrícia trabalhava aqui na Associação Académica de Lisboa, o Pedro na Domingo, cada um trabalhava na associação e nós fazíamos as reuniões de direção, uma vez aqui, uma vez ali, uma vez acolá, porque tínhamos condições, salas de reuniões e sítios. Quando nos deram aquele espaço, porque houve ali algumas negociações e pronto, e tinha que ser em Lisboa, acabámos por conseguir aquele espaço em Lisboa, mas lá está, não havia, e era um bocadinho feito até com coisas e material que tínhamos da secção autónoma para o desporto, porque era o que estava ali mais perto. Pronto, tínhamos o espaço, nós tínhamos de ter uma sede, não é? Para termos uma morada, para termos uma referência física, mas no fundo muitas das coisas acabavam também por acontecer com material que se ia arranjando da Associação Académica, porque não havia muito mais do que isso. As verbas também não eram... Pronto, o apoio que nos davam não era nada por aí além e era tudo feito um bocadinho daqui, um bocadinho dali, fotocópias um tirava na sua universidade, na sua associação de estudantes. Eu lembro-me que chegámos a fazer imensos cartazes através da Associação Académica de Lisboa, o Lucas também chegou a fazer imensos trabalhos também lá por Aveiro e era um bocadinho assim, pronto. Havia a FADU e depois juntávamos as partes. Quando havia o evento em si, quando havia os eventos em si, ou eram aqui, ou eram ali, ou eram o outro, juntávamos o trabalho aí. O conceito de sede, eu não sei se me lembro da Pinheiro Chagas com cadeiras, talvez. Mas na altura a ideia era que, pelo menos era essa a ideia que eu também tinha e que alguns de nós tínhamos, que fosse sempre uma estrutura muito ligada a pessoas com realmente uma vida académica, uma vida desportiva forte. Tanto que as pessoas que fizeram parte da comissão instaladora, todas elas tinham algum passado ligado à parte do desporto. Pronto, qualquer coisa, o Lucas, o Rui Fonseca, tinham... Não me lembro de todos, mas sei que, e eu também, na altura ainda jogava voleibol, que estavam sempre muito ligadas a essa parte do desporto. Não sei se depois daí para a frente continuou, porque, como está, deixei de ter ligação e não percebi qual foi a evolução. Mas a nossa ideia, na altura, era exatamente essa. Era elevar os valores do desporto ao nível académico e fazer disso uma referência para a vida académica em Portugal. Houve muitas histórias mesmo, principalmente nas nossas reuniões. Eu lembro nas nossas reuniões, eu dizia sempre, ao fim e ao cabo eu era o presidente,
Não é que fosse presidente, eu quero aproximar, nada disso, mas quando havia a questão do desempate, era eu que fazia. E às vezes era necessário também relembrar que tínhamos de trabalhar, porque havia sempre um ou outro, hoje vamos para a Faro, vamos beber uns copos, na calma, vamos lá trabalhar, que isto, quando acabarmos, a gente sai. Felizmente, a maior parte era assim, queríamos trabalhar. Mas havia sempre um ou outro que estava mais animado, não é? Que queria sair. Porque, como nós fazemos as nossas reuniões em Aveiro, em Lisboa, no Porto, em Coimbra, na Covilhã, em Braga, claro que a seguir que toda a gente ia para a noite, era lógico. Mas, primeiro o trabalho. Aliás, eu lembro que uma vez, esta história é uma história curiosa, mas aconteceu só comigo. Portanto, na véspera de nós entregarmos os estatutos, de apresentarmos os estatutos ao engenheiro Roberto Carneiro, era para aí umas 3, 4 da manhã e eu saí da SAD em Lisboa, da Académica, que é ali junto, é perto do aeroporto, e ia para Paço de Arcos. E quando passo na linha de Estoril, naquela avenida, está a polícia e manda parar. Eu estava de café batido, manda parar, às 4 da manhã. Portanto, ele vira um estudante de café batido e disse: ó jovem, então, quer sair? Já, não foi aquela abordagem típica, como disse, eu contou, nada disso. Ó jovem, então, está tudo bem, quer sair, tal, meu café batido, sai. Então, de onde é que vem e para onde é que vai? Eu estive a trabalhar, um projeto e tal. Sério? Então você é de onde? Eu sou de Coimbra. Estando de Coimbra? Olha, vai superar. Quer superar? Pode superar. Eu disse, posso. Vai ser 0.00. E eles, não, estando de Coimbra às 4 da manhã. E então fizeram-me superar. Portanto, eu lá superei 3 vezes seguidas. Cada vez mais forte. Eles não se acreditavam, 0.00. Disseram, olha, imagina aqui uma linha na estrada. Anda em cima da linha, ponha assim as mãos, lá fui eu. Cheguei ao final dessa experiência e disseram, irmão, realmente você não bebeu. Mas olha, é a primeira vez que um estudante, ainda por cima do Coimbra, passa a esta hora e sem um copo, sem um bocadinho de álcool sequer. Mas estive a trabalhar, que amanhã tenho um tempo importante. Olha, passo lá embora, à frente há mais 2 brigadas. Eu vou avisar que é para não pararem, para você dormir um bocadinho. Eu lembro-me que nós, no meio de tudo isto, e é engraçado porque quando o Rui diz que há uma abordagem de alguém que perante ele o encara como alguém que por estar com um traje devia estar na borga e devia estar a beber uns copos, eu na verdade tive uma vida académica rica e que não foi rica ao mesmo tempo, ou seja, foi muito rica porque aprendi imensa coisa, porque enquanto dirigente associativo vivi experiências inacreditáveis que formaram muito daquilo que ao fim e ao cabo me tem acompanhado ao longo dos anos. Não vivi aquela parte dos copos, não vivi aquela parte mais lúdica. E ainda por cima fui presidente depois da Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, quer dizer que passava noites inteiras na borga sem viver a borga. Eu estava a trabalhar até às 4, 5, 6 ou 8 da manhã. E na verdade é engraçado porque às vezes diziam, bom, tu és presidente da Associação Académica, ou naquele caso és presidente da FADU, bom, isto deve ter sido borgas em cima de borgas. E na verdade não bebia, não passava noitadas, não ia a lado nenhum, a não ser estar exclusivamente sempre muito focado naquilo que era o meu desempenho enquanto dirigente associativo. E eu acho que às vezes foi um equilíbrio que eu se calhar nem sempre soube manter, que era o levar a parte de dirigente associativo sempre para uma parte muito séria, mas que hoje também não me arrependo porque me ajudou e me formou muito enquanto pessoa e em várias atividades e no trabalho todo que eu faço no meu dia-a-dia. No início eu ia dizer que nós ainda estávamos em comissão instaladora, acho que foi para a Universidade de Sheffield em 91, ou seja, a FPDU existia, a FADU a tentar por todos os meios ter a sua delegação inscrita, ou seja, havia ali algumas dificuldades. Depois, isto também esbarrava com dificuldades em termos formais, ou seja, no caso no Ministério da Educação, para disponibilizar os meios financeiros para podermos estar presentes. Então eu recordo-me perfeitamente, não sei se a Patrícia referiu isso, eu tenho esta imagem que nunca me esquecerei, que nós tínhamos um deadline muito apertado dado pela agência Abreu para formalizar e pagar as viagens, ou seja, nós estávamos muito perto de viajar para a Universidade de Sheffield. Então o professor Pedro Lince, junto do Ministério, conseguiram desbloquear a autorização do apoio à FADU para participar na Universidade. Nós fomos levantar o cheque, fomos a uma dependência bancária, no mesmo dia os 3 levantaram o dinheiro.
Saímos da dependência com o dinheiro distribuído pelos três para irmos à agência Abreu fazer o pagamento para garantir as viagens porque estávamos em risco, havia essa pressão. Essa foi uma das que não me esqueço porque nós estávamos com muito receio no metro, nós fizemos a sede da FADU, na altura estava ali no Arieiro, estava ali e nós procuramos a dependência bancária mais próxima, que foi na Almirante Reis, foi numa dependência bancária ali na Almirante Reis, não me recordo qual foi o banco, e lá fomos resolver e diretos para a agência Abreu para fechar o assunto. Essa foi por todos os motivos, pelo que estava em jogo. Logo a seguir a formarmos a FADU, tivemos que fazer as universidades em Sheffield. Fui eu e o Paulo Colasso, tivemos que ali andar muito à pressa e havia pessoas que ajudavam mais, pessoas que ajudavam menos, depois cada um tinha a sua vida, uns estudavam mais, outros estudavam menos e pronto, e funcionava um bocado assim, sem grande definição dos pelouros. Portanto, a FADU tínhamos nessa altura, tivemos que fazer os regulamentos das provas, os regulamentos desportivos, tínhamos que fazer, acabava por ser nós também, que decidir os cartões amarelos e os castigos dos campeonatos, tínhamos que fazer tudo. Eu fico muito satisfeito por perceber que aquele modelo que nós sonhámos na altura, que é um modelo que funciona. Ou seja, havia um sonho, que era os estudantes terem de alguma forma uma intervenção muito vincada naquilo que era a organização do desporto universitário. Ao fim e ao cabo, entender que a participação dos estudantes naquilo que era a organização de atividades desportivas deveria ter um cunho muito pessoal deles e que eles estivessem também a formar naquilo que é a capacidade organizativa de eventos. E ganhei em vários sentidos, pronto, na parte da organização, do conhecimento de outras pessoas, coisas que aprendi ali que depois utilizei no resto da minha vida, na parte de formação pessoal, acho que foi importante e não me arrependo nada de ter perdido um ano. O meu pai já não pensa assim, mas não me arrependo nada de ter perdido. Não foi perder, pronto, em vez de fazer um ano num ano, fiz um ano em 2, pronto. A FADU, eu adorei estar na FADU, é o melhor tempo da minha vida, deixei de estudar e, como disse, fechou o capítulo, quer dizer, eu acreditava que eu era útil ao desporto universitário enquanto era estudante, o modelo que falámos, e quando acabei o curso, deixei a Associação de Estudantes, deixei a FADU e foi um capítulo que se encerrou. Claro que eu olho para trás com saudade e com orgulho e estou a olhar para os melhores tempos da minha vida, mas não... E tenho muito orgulho nisso, mas não, com certeza que me moldou enquanto pessoa e como tudo que a gente faz na vida, mas foi um capítulo encerrado, está na garagem. O desporto universitário, eu poderei dizer, é que o início do percurso, do processo, as minhas vivências, o mundo que eu tive a oportunidade, que o desporto universitário me proporcionou, naturalmente que me ajudaram de forma definitiva a fazer este percurso, ou seja, sem dúvida alguma. Uma das coisas que eu sempre fiz foi colocar a FADU acima de mim, sempre. Portanto, a FADU aqui era o objetivo. Nada poderia acontecer que colocasse em causa a FADU por minha causa, em absoluto. E com esta minha atitude, eu também sei que deixei de fazer algumas coisas por causa da FADU. Se calhar dediquei-me muito, fiz muitos quilómetros, às vezes sozinho. Eu fui de Coimbra até ao Algarve para ir organizar campeonatos lá embaixo no Algarve, porque a Algarve precisava de apoio e, portanto, o Presidente lá estava. Fui até Évora, também dar apoio. Portanto, eu estava sempre presente. E por isso mesmo eu procuro sempre estar e procuro seguir a FADU. A FADU, para mim, é e há de ser eternamente a minha federação, obviamente. Não há outra federação, não há outro clube, é a FADU. A FADU é que é.